Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. A procrastinação, um termo que aparece tanto hoje em dia como um mal da vida moderna, aflige muitos de nós. Aquilo que nós costumamos chamar de procrastinação pode se traduzir no adiamento de tarefas importantes, seja pela ansiedade, pela desorganização ou por questões inconscientes que nos impedem de olhar de frente para aquilo que nós deveríamos realizar. Mas o que muitas vezes nós não paramos para pensar é que vencermos a procrastinação do dia a dia pode ser da maior importância para o bom aproveitamento do nosso próprio planejamento reencarnatório. Portanto, no programa de hoje nós vamos analisar como enfrentar o hábito da procrastinação pensando sob a ótica da nossa própria reforma íntima sugerida pela doutrina espírita. E antes de começarmos, nós vamos ouvir juntos Chico Xavier. Aproveita o dia e faz o melhor, amando sempre. Plasma a obra que vieste realizar entre os homens, enquanto o apoio do tempo te favorece. Suporta com paciência as vicissitudes da estrada e aceita nas circunstâncias difíceis a justiça da vida que volta a pedir-te contas. Na tarefa mais obscura, apoia o selo da bondade e na conversação mais simples, modela a palavra luminosa do entendimento. Abraça em cada pessoa que te cruze o caminho alguém que te leve mais longe a mensagem de auxílio. E em cada página, por mais pequenina que te registre o pensamento, grava o amor puro que te verte do ser. Observa o relógio impassível. Minuto marcado é valor que não torna. Terás, sim, outros minutos, mas em novo dia, em novo problema, em nova situação e em nova paisagem, toda criatura terrestre, embora não perceba, vive a despedir-se do mundo pouco a pouco, despachando cada dia com os próprios atos a bagagem que encontrará na estação de destino. Usa desse modo as forças que Deus te empresta na construção do bem, porque amanhã, quando chegue a grande renovação, compreenderás por fim que tudo quanto fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste. Procrastinar, muitas vezes confundido com preguiça ou com falta de força de vontade, é o ato de adiar tarefas voluntariamente, substituindo-as por outras que, naquele momento, podem parecer mais fáceis de serem realizadas. Os estudiosos do comportamento humano alertam que muitas vezes chamar esse comportamento ou confundi-lo com preguiça pode ser um pouco simplista demais, porque o fato é que a nossa fuga daquilo que nós deveríamos ter realizado, mas não realizamos, não nos traz bem-estar. Nós somos os primeiros afetados negativamente por aquela situação,
Muitas vezes, a procrastinação nos deixa, no final do dia, cheios de tarefas não concluídas, com uma sensação terrível de frustração e muitas vezes até de culpa. A tendência a procrastinar pode estar sendo um sintoma de algo que não está bem dentro de nós mesmos. Afinal, por que, por que nós estaríamos fugindo das responsabilidades? Isso tem que ser olhado com mais atenção, ser olhado com mais clareza, para que nós possamos de fato interromper esses momentos de distração, que podem até mesmo chegar a comprometer o bom andamento da nossa própria encarnação. E, normalmente, a procrastinação aparece mesmo como um sintoma resultante de uma somatória de diversos fatores. Pode ser o excesso de perfeccionismo, a ansiedade, o medo mesmo de encarar determinadas dificuldades, que podem então nos induzir a querer deixar para depois e para depois e para depois realizar determinada tarefa. Mas nós sabemos que não podemos desperdiçar o tempo que nos foi dado por Deus para nós realizarmos as boas obras aqui na Terra enquanto nós estamos encarnados. O fato é que precisamos agir e trabalhar no bem enquanto tivermos possibilidades. Portanto, vencer essa procrastinação é um assunto da maior importância. Quando nós chegamos aqui, nós trazemos um planejamento reencarnatório, que muitas vezes foi minuciosamente estruturado para o nosso próprio bem, para o nosso próprio aprimoramento, e que é acompanhado pelos benfeitores que nos guiam, que nos orientam, desde lá o plano espiritual. Portanto, deixar as nossas ações para outro momento, para o dia seguinte, seria o mesmo que adiar voluntariamente decisões e ações que foram previamente definidas no plano espiritual, e isso pode complicar a nossa jornada. A estagnação pode causar uma ociosidade, e que, se ela se tornar persistente, virará um hábito, e tudo que nós deixamos que vire hábito vai ficar mais difícil lá na frente para nós conseguirmos vencer. Espíritas que somos, nós sabemos que isso pode inclusive reverberar até mesmo em existências futuras, caso a nossa falta de ação traga consequências maiores. Portanto, há consequências que nós acabaremos colhendo em função da procrastinação, como em tudo mais que nós escolhemos fazer na vida. Mas a boa notícia é que cabe apenas a nós mesmos compreender e combater essa tendência humana a procrastinar. E nós podemos realizar essa mudança como uma etapa da nossa própria reforma íntima, vencendo a inércia aos poucos. A primeira coisa que nós podemos fazer é identificar em nós essa tendência, sem rotularmos esse comportamento como preguiça. Procurar entender o que está gerando aquela vontade de fugir da responsabilidade. Aquela frase que nós sempre ouvimos: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, pode nos inspirar essa mudança positiva. É um processo de autoeducação, a educação da própria consciência e da vontade de superar as próprias más tendências. E também valorizar a verdadeira bênção que é o tempo que nos foi concedido por Deus. Um segundo passo é nós termos em mente quais são as tarefas, quais são as prioridades que nós nos sentimos comprometidos a realizar, e ter isso com bastante clareza para a nossa própria vida, alinhando essas prioridades com os valores que nós seguimos como cristãos. E por fim, o terceiro passo, e muito importante, é comprometer-se com a nossa própria evolução espiritual. Se essa inércia, se esse adiamento daquilo que nós temos que realizar são como uma trava que nós temos que vencer para evoluir nessa vida, que assim nós então possamos nos esforçar para vencê-la. Entregar os pontos para a inércia e para a procrastinação é abrir um espaço, inclusive, para a obsessão, piorando cada vez mais os nossos quadros de frustração, de ansiedade, de culpa e de desequilíbrio. E daí cabe a nós que nos dediquemos a observar o nosso próprio comportamento e entendermos que precisamos mudar a nossa sintonia, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, pedindo forças,
é o nosso orai e vigiai. Termos dentro da nossa rotina o hábito da oração, pedindo forças para que nós possamos avançar na nossa reforma íntima e nos nossos afazeres, é o melhor e mais seguro meio para nós vencermos qualquer obstáculo interno no nosso espírito, inclusive a procrastinação. Cuidar da nossa sintonia espiritual através da oração, do Evangelho no lar e vigiarmos os nossos próprios pensamentos podem ser o melhor recurso para esse e para qualquer outro desafio da vida. Na prática, então, nós temos que organizar a nossa rotina para evitar distrações e reservarmos um momento do dia para a prece, para uma leitura edificante, que podem realizar grandes transformações positivas no nosso íntimo. E depois, arregaçar as mangas e trabalhar. E se ainda assim nós não nos sentirmos totalmente fortalecidos, nós podemos também sempre buscar os atendimentos fraternos dos nossos centros espíritas para um amparo espiritual mais abrangente. O Espiritismo nos ensina a não desperdiçarmos as oportunidades de aprendizado e de trabalho no bem. Portanto, vamos vencer a nós mesmos e nos tornarmos, a cada nova manhã, cada vez mais produtivos e confiantes.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Nosso tema de hoje diz respeito ao mal, tá? Um mal que todos nós carregamos em menor ou maior intensidade. Estou me referindo ao orgulho, considerado como uma das chagas da humanidade, devido ao estrago que proporciona à alma, convertendo-se em sofrimentos que poderiam ser perfeitamente evitados e que não raro se prolongam por séculos e séculos de reencarnação em reencarnação. Juntamente com o egoísmo, é apontado no Evangelho segundo o Espiritismo como a raiz de tantos outros vícios que maculam o espírito humano. Criado, que foi, né, o espírito humano criado, simples e ignorante para se projetarem a angelitude. Existe um olhar diferente ao que se chama o bom orgulho, né? Que é a satisfação íntima, a gratidão, né? E sentir-se honrado pelas tarefas, das mais simples que sejam, executadas corretamente. É aquela sensação de bem-estar consigo mesmo. Bom, mas aqui nós estamos falando do mau orgulho, se é que pode-se dizer assim, aquele que nos faz sentir mais importante que o outro, né, que se expressa através da soberba e se reflete na vaidade. O orgulho fecha o indivíduo em torno do próprio eu, gerando irritabilidade, rebeldia e dificuldade em aceitar os próprios erros. Daí temos o orgulho de mãos dadas com daí nós temos o egoísmo, né, de mãos dadas com o orgulho. Todos, em menor ou maior grau, como já citei, temos a nossa dose de orgulho e, consequentemente, de egoísmo. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores. Uma característica do orgulhoso exacerbado é que ele se melindra facilmente, né? E tudo se constitui uma ofensa aos seus direitos, afinal, ele é uma pessoa privilegiada. A importância que a pessoa atribui a si mesma, né, a torna naturalmente egoísta. Interessante uma abordagem feita na Revista Espírita de julho de 1889, em Obras Póstumas, que diz: o homem não foi criado egoísta, nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu, né, que lhe outorgou, né, para a sua conservação. Bom, ou seja, tanto o egoísmo quanto o orgulho, né, foi concedido por Deus no formato ainda de instinto, com o objetivo de nos proteger. Veja bem, porque, na verdade, o instinto de conservação, de preservação, exige, né, entre aspas, um pouco do orgulho, um pouco do egoísmo, né, na sua defesa, na defesa do seu espaço, enquanto o homem, por exemplo, um homem primitivo, né? Só que nós assim não temos hoje, né, dessa forma. Na verdade, foi se destacando na personalidade humana que sempre se pautou em defender-se exacerbadamente, achar que seus direitos predominam sobre os demais. E para combater esses vícios, o orgulho e o egoísmo, é preciso atender aos exemplos
de abnegação e buscar a possível e verdadeira fraternidade. Bom, como sempre, nós temos uma historinha, né, para mostrar um pouco do que nós estamos falando, né, e mostrar como orgulhoso, né, a verdade sempre se dá mal. Bom, num pequeno lugarejo havia um homem chamado Augusto, conhecido por sua inteligência e por nunca admitir que estava errado. Sempre queria ter a última palavra, mesmo quando sabia que havia cometido um erro. Certo dia, Augusto decidiu construir um grande celeiro em suas terras. Um velho carpinteiro da vila avisou: o terreno perto do rio não é muito seguro. Quando chegam as chuvas fortes, a água invade tudo. Mas Augusto respondeu com arrogância: eu passei a vida inteira trabalhando aqui. Não preciso de conselhos. Alguns amigos insistiram para que ele mudasse de ideia, né? E passasse a construir em outro local, mas o orgulho falava mais alto. Para Augusto, admitir que outra pessoa estava certa parecia uma derrota. O celeiro ficou pronto e ele se sentia vitorioso. Porém, meses depois, vieram as chuvas mais fortes da região. O rio transbordou durante a madrugada e a água destruiu quase toda a construção. Ao amanhecer, Augusto viu que o prejuízo havia sido enorme. Envergonhado, ele evitou sair de casa por dias, até que o velho carpinteiro passou por lá novamente. E Augusto esperava, então, ouvir críticas, mas o homem apenas disse: todos erram, o problema não está no erro, mas em deixar o orgulho impedir que aprendamos. Aquelas palavras atingiram Augusto profundamente. Pela primeira vez, ele percebeu que o orgulho não havia protegido a sua imagem, né? E que havia destruído, sim, oportunidades, amizades, né? E o fruto do seu esforço. Com o tempo, Augusto reconstruiu o celeiro em um lugar seguro, desta vez ouvindo conselhos, pedindo ajuda e aceitando que ninguém sabe tudo sozinho. Depois disso, ele se tornou conhecido, não apenas pela inteligência, mas pela humildade que aprendeu de forma muito difícil, ou da mais difícil. Gostaram? Bom, então ficamos por aqui e até o próximo encontro. E nós vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, estou muito feliz em poder estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre os ensinamentos intitulado Apedrejamento Moral, publicado pela Federação Espírita do Paraná, através da redação Momento Espírita, em 21 de março de 2026, que diz: o apedrejamento é uma das formas mais antigas e brutais de execução de que se tem registro na história da humanidade. No contexto bíblico e na sociedade judaica da época de Jesus, era reservado para crimes considerados gravíssimos, como o adultério, a blasfêmia ou a idolatria. Recordamos que o jovem Estevão, considerado o primeiro mártir da Boa Nova, foi apedrejado pela acusação de blasfêmia contra Deus e Moisés. No ato, não era apenas uma punição física, mas um ritual de exclusão comunitária. Ao lançar pedras, a sociedade declarava que aquele indivíduo não era mais digno de habitar entre os vivos, transformando a execução em um espetáculo de dor lenta e humilhação pública. Em algumas regiões do nosso planeta continua vigente,
qual um lembrete sombrio de como a intolerância pode se institucionalizar, ignorando a dignidade humana em nome de um julgamento implacável. A Anistia Internacional tem desenvolvido campanhas para a abolição plena dessa penalidade e feito apelos diretos a países que utilizam ou prevêem o apedrejamento para que abandonem essa prática. No entanto, para além das pedras físicas que ferem o corpo, existe um apedrejamento simbólico que alguns de nós enfrentamos diariamente. Na arena social, as pedras são substituídas por palavras, olhares e silêncios punitivos. Quando lançamos uma mentira em uma rede social ou um boato de corredor, isso funciona exatamente como um projétil. Atinge o alvo com força e deixa marcas que às vezes levam anos para cicatrizar. Talvez uma das pedras mais pesadas seja a do desprezo, especialmente quando direcionada às melhores intenções. Dedicamos tempo, energia e amor em alguma ação benemérita e recebemos a crítica destrutiva ou o julgamento de quem nada faz. Podemos chamar de apedrejamento da boa vontade, em que o esforço altruísta é tido como vaidade ou erro. Suportar ser apedrejado psicologicamente exige uma força interior profunda. Jesus, ao confrontar os acusadores da mulher adúltera, trouxe a reflexão: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa frase não apenas interrompeu uma execução física, mas desarmou o tribunal moral da época. Dessa maneira, frente às pedras da calúnia e do desprezo que possam nos atingir no trabalho, na família ou na vida social, o desafio é não revidar com o mesmo peso. Embora as feridas doam, elas não têm o poder de mudar quem somos, a menos que permitamos que o ódio do outro se torne o nosso próprio veneno. Para lidar com o apedrejamento moral, especialmente quando ele vem de onde menos esperamos, como para nossos gestos de maior entrega, fortaleçamos nossa imunidade emocional. E não percamos tempo em nossa defesa. Gastar energia nos defendendo de calúnias infundadas apenas alimenta o conflito. Deixemos que o tempo e a constância do nosso trabalho falem por nós. E conclui a redação do Momento Espírita. As pedras que nos lançam e que nos ferem são as mesmas que, sob o solo da paciência, pavimentarão o caminho da nossa vitória moral. Permaneçamos firmes no bem. Vamos complementar estas orientações com a mensagem do Espírito Fenelon, dada em Bordeaux em 1861, conforme consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 10, que diz: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, o compromisso de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes aqueles que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles.
Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não protege o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra aqueles que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Amigas e amigos, estas mensagens confirmam-nos os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre, modelo e guia da humanidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Temos os caminhos para a nossa elevação mental, moral e espiritual, que é o amor, a instrução e a caridade, pois sem estas qualidades não haverá a necessária elevação. Então vamos trabalhar, sempre em consonância com os ensinamentos e exemplos do Mestre Jesus, para que possamos aprimorar-nos e um dia, com os méritos adquiridos e necessários, possamos retornar à nossa origem em Deus para receber tarefas grandiosas, hoje inimagináveis por nós. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Nós estamos encerrando o programa de hoje por aqui e desejamos a todos uma ótima semana com muitas realizações no bem. Muito obrigada e até o próximo programa.